Os parques de diversão fazem a alegria de crianças e também de adultos. É uma forma de entretenimento bastante popular no Brasil que só passou a ser regulada por uma publicação normativa em 2011. Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. Um parque de diversões enche os olhos de qualquer criança e até dos adultos. E não é por menos. Com tanto brinquedo à disposição, a alegria é certa. Mas por trás de todo brinquedo de parque há uma engrenagem, uma estrutura, uma máquina funcionando. E máquinas precisam de manutenção. Até 2011, não existia no Brasil regras específicas para o funcionamento de parques de diversões. No entanto, a Associação Brasileira de Normas Técnicas realizou durante 2 anos um estudo que culminou na divulgação de uma cartilha. Nessa cartilha foram incluídos os brinquedos indoor, itinerantes e até aqueles de shopping centers. A gente tem a parte de projeto especificamente, né, que dá os direcionamentos de quando se vai fazer um projeto de um brinquedo novo, como ele deve ser feito. Também tem a parte da manutenção. A elaboração da cartilha atendeu a anseios da Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil, a ADIBRA, e foi inspirada em normas europeias. Todo parque ele necessita de um responsável técnico. Esse responsável técnico ele tem que ser um engenheiro. Em todas as placas dos brinquedos, há necessidade de fixação do número de uma ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, que é o quê? O engenheiro se responsabilizando pela manutenção e pelo laudo de vistoria daquele brinquedo que deve ser emitido anualmente. Em Belo Horizonte, a Lei 10.612 de 2013 dispõe em âmbito municipal sobre a fixação de placa informativa sobre manutenção, vistoria e risco na sua utilização. Apesar da existência de regras, pais e responsáveis também devem ficar atentos a itens como a régua de estatura, exposta na parte externa dos brinquedos. A Kênia, por exemplo, é quem escolhe os brinquedos para o filho. Quando você chega aqui no parque com ele, qual que é a sua primeira reação? Olhar os brinquedos que eu tenho mais confiança, para falar a verdade. E o que te traz essa confiança? Ver que é um parque, né, que tem muitos anos, porque desde criança que eu mesma venho aqui, né? Então eu sempre gosto de olhar bem, mas eu confio no parque, pelo menos é um dos parques que eu mais confio. E quando se fala em confiança, entra aí uma das questões jurídicas mais relevantes nessa relação entre usuário e parque de diversão. Você vai a um parque de diversão, você quer uma prestação de serviço, você quer divertir, quer um dia feliz, quer desestressar, você quer que a criança viva a sua infância, você quer um dia em família, então você quer coisas boas. Então daí a boa fé que tem que é uma via dupla, tem que ser tanto do consumidor quanto do prestador de serviços. Para garantir a alegria completa de quem vai ao parque, a norma técnica prioriza a redundância nos quesitos de segurança. Se eu posso ter um brinquedo que venha e me coloque um cinto aqui, se além desse cinto, aqui na lateral, eu poder colocar outro cinto ou uma trava para que não ocorra um desvio lateral, então já é uma redundância, ou seja, eu estou usando a mesma coisa, evitando de 2 formas diferentes que a pessoa saia e escorregue. Podemos ver um exemplo de redundância nessa cadeira. Mesmo que o equipamento pare, a trava não abre antes que o operador faça o destravamento eletrônico do aparelho. O especialista dá dicas de mais alguns itens que devem ser verificados pelos pais. Os procedimentos escritos, umas placas que orientam o visitante como comportar no brinquedo. Né? Tudo isso é muito importante para um brinquedo, para uma atração, né, confortável. O consumidor não tem como acompanhar essas manutenções, mas tem o direito de ter acesso a toda e qualquer informação que ofereça ainda mais tranquilidade. Os parques eles devem ter disponíveis um livro de ocorrências no qual há uma listagem da manutenção feita em cada um dos brinquedos e também as ocorrências havidas durante a vida útil desses brinquedos, desde que o livro foi aberto. E mesmo se depois de tanta precaução ocorresse um acidente, de quem seria a responsabilidade? A responsabilidade objetiva.
Normalmente os donos, né? Os donos de hotéis, os donos de parques, são responsáveis pelas ações dos seus empregados, que são seus prepostos, que estão ali a prestar o serviço ao consumidor. O consumidor não pode ser obrigado a arcar com o não treinamento, com serviço defeituoso ou inadequado. É direito constitucional. Apesar da responsabilidade objetiva do parque, há também que se falar em possibilidade de negligência por parte do usuário. Foi dada orientação correta e apenas aquela pessoa, aquela criança quis fazer de forma diferente. A regra é ficar sentado. Ele quis ir em pé, por exemplo. Então, isso aí exime, né? Claro que isso aí, também o Código de Consumidor fala, né? Quando o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 do Código de Consumidor fala, quando é culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, aí exime a responsabilidade. Além da responsabilidade com o funcionamento dos brinquedos, toda a área do parque deve ser protegida de riscos como o de incêndio. Nós temos extintores em excessos, não só extintores manuais, né, de pó químico, CO2, mas nós temos também uma central de água automática, onde nós temos 5 hidrantes de água, né, pressurizada, espalhadas ao longo do parque. Nós somos fiscalizados, né, e vistoriados pelos bombeiros com uma frequência. Os bombeiros já nos prestaram o favor de treinar uma equipe nossa. Nós temos a equipe de brigadistas, né, treinadas por bombeiros. Tudo para proteger a vida e evitar futuras complicações na justiça. Que o bem maior que o Estado protege é o direito à vida. Todo cuidado é pouco, porque para garantir a alegria das pessoas, parques devem tratar brinquedos como coisa séria.